Hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre compra e venda de imóveis. No nosso canal, a gente já tem um vídeo que fala sobre como começar a busca pelo seu novo imóvel. E hoje a gente vai trazer aqui as principais perguntas que nos fazem na hora de comprar e vender. Então, primeira pergunta: como entender as tabelas de um imóvel em construção? Tabela é uma coisa que ninguém gosta de ler, né? Normalmente a gente não manda tabela, a gente seleciona um imóvel que a gente acha que tem mais a ver com o perfil do cliente, manda aquele imóvel e o valor daquele imóvel. Te descreve. Normalmente, quando você compra um imóvel em construção, você tem que pagar 50% do valor durante a obra, direto parcelado com a construtora, e os outros 50% financiados. Isso, então quer dizer que se custa 100, no período de obra, que é em 2 anos, vamos dizer 24 meses, então 50% tu tem que ter ou no bolso ou capacidade de gerar nesses 2 anos, e só depois, lá no final, que a gente conta com a possibilidade de um financiamento da Caixa, né? Então, quando olhar sempre as tabelas, aquele nome, aquela montoeira de coisa de número, a gente divide para os nossos clientes, porque a gente acha meio confuso. Mas sempre ter essa ideia que precisa ter um capital próprio, além do que vai ser financiado. Exatamente. É importante, a tabela é corrigida pelo CUB. Isso. Né? Então não pensem que vocês estão comprando sem juros, porque isso não existe. Toda a tabela de construção, seja por sistema de condomínio, seja construção, seja incorporação, e até imóveis entre particulares, quando a compra excede 1 ano, né? Todo contrato tem uma correção e normalmente a gente usa o índice, o CUB, né? Em construção a gente usa o CUB e depois que pronto a gente usa, sei lá, Dá para dizer que todo parcelamento tem uma correção. Todo parcelamento tem uma correção. Não esperem, por favor, contratos sem correção, porque vocês vão se frustrar durante a negociação. É à vista, o dono aceita quanto? É uma pergunta que todo mundo faz. Qual é a média de desconto que se consegue numa compra de um novo imóvel? Olha, a gente tem sido bombardeado por várias notícias de incorporadoras queimando estoque, desconto muito alto, 25%, 30%. Vamos falar dos 2 mercados que a gente conhece, né? Florianópolis não existe, né? Não existe esse valor de desconto. E o pouco que a gente já conhece do Rio de Janeiro, a gente sabe que isso são em alguns mercados e algumas regiões bem selecionadas, devido a um volume muito grande de lançamento e contrato que foi retomado, né? Se é um imóvel de terceiro, tem que saber a necessidade e a situação de quem está vendendo, né? Às vezes tu consegue um bom desconto, mas principalmente não tem uma regra. Principalmente se tu traz um pagamento substancial, assim, à vista. À vista. Amanhã. E à vista de hoje para amanhã, hein? Não é da vista daqui a 40 dias, à vista daqui a 60 dias. A vista é de hoje para amanhã. Então não existe uma regra, mas principalmente se é a gente que precifica aquele imóvel e a gente que auxilia na avaliação, a gente nunca encoraja a colocar um valor assim muito diferente do que o mercado está participando, né? Está oferecendo. Sim, porque é uma prática difícil, né, de se fazer. O certo é colocar o valor que vale quanto vale o imóvel. As construtoras têm mais ou menos o quanto que eles conseguem tirar, né? Mas também não é uma coisa dita. Isso a gente sabe em proposta. Nem pra gente é dito. Vamos lá, como descubro o quanto eu posso pagar? Isso aqui a gente chama de capacidade de pagamento. Então, a capacidade de pagamento, ela tem muito a ver com a renda familiar. A renda familiar normalmente junta um casal e é o que aquele casal produz bruto mesmo, sem desconto nenhum. E a gente tem um profissional que é o correspondente imobiliário. Correspondente imobiliário, correspondente bancário, que ele trabalha alguns trabalham para diversos bancos, ele é uma figura remunerada pelos bancos, que ele presta esse auxílio para os clientes que vão comprar, que estão atrás de um financiamento imobiliário, e ele faz esse levante de quanto a pessoa tem capacidade de pagamento. Porque ele analisa, entre outras coisas, se aquela pessoa já tem algum tipo de dívida, ou se o carro dela é financiado, ou se ela não tem nenhuma outra dívida. Mas assim, como uma regrinha básica, né, Ju, a gente pode falar que a cada R$4.000 de renda bruta do casal, eles conseguem levantar 100 mil no banco. Então isso é muito importante para as pessoas antes de saírem a comprar e a olhar
saber qual é a capacidade de pagamento, né? Isso, saber qual é a capacidade de pagamento. Então, a regra é mais ou menos assim, quanto eu tenho guardado, quanto são as minhas economias, e mais o quanto eu posso financiar. Soma um valor ao outro, você vai saber o valor do imóvel que você pode procurar. Aí, emendando nessa pergunta, acho que cabe a próxima que fala sobre qual o valor mínimo de entrada. Isso varia muito na regra de acordo com o que o mercado está fazendo, né? Hoje, e quem determina isso principalmente são os bancos e principalmente a Caixa Econômica, que é o que mais gera crédito, né? Então, hoje a gente sabe que é no mínimo 20% de entrada para imóveis que vão ser financiados, né? Agora, se é uma compra entre particulares, né? Então, varia muito de acordo com aquela negociação. A gente já teve contrato com entrada bem baixa, né? 10%. Contrato com uma entrada bem baixa, 18 vezes de parcelamento para o pagamento, corrigidos pelo CUB. Nossa, isso cada aí... negociação cada é uma negociação é uma, depende da necessidade do proprietário. Por isso que ele está disposto a negociar. Por isso que a gente sempre encoraja as pessoas a colocarem uma proposta, porque a proposta a gente tenta defender ela para o cliente vendedor como não se ofenda, né? E a proposta é sempre sentamos para negociar na mesa. Então a gente leva primeiro o que é de interesse do comprador e tenta adequar com o que é a necessidade do vendedor, né? Também perguntam muito pra gente como eu coloco uma proposta. Para colocar uma proposta, a gente leva num documento formal. Então, para um documento formal, a gente precisa dos dados do proponente. Nome completo, RG, CPF, né? Então, a proposta ali vai estar esses documentos, mas como a pessoa pretende pagar um imóvel e em que tempo, né? Então, a gente descreve isso ou entrega em mãos, né? Ou através de um e-mail formalizado. Isso é muito importante quando a gente também fala de desconto, né? Como que a pessoa quer pagar e em quanto tempo. Uma noção que às vezes as pessoas que não estão muito acostumadas a negociar deixam um pouco para trás é o valor do dinheiro no tempo, né? Quanto mais rápido você paga, provavelmente mais desconto você consegue e muito em virtude do risco, né? Poxa, a pessoa vai me pagar rapidinho, o nosso relacionamento acabou, né? Eu não corro o risco daquela pessoa não me pagar. Então, quanto menor o tempo de pagamento, mais chance de ela ter de conseguir um bom desconto, né? Gente? Exatamente. O que é a matrícula e o que é a inscrição imobiliária, o IPTU do imóvel. Depois de feita a escritura no cartório, é gerada a matrícula do imóvel, que a gente chama de CPF do imóvel. Entre nós. E a inscrição imobiliária é o número que dá origem ao IPTU, tá? A matrícula tem todo o histórico do imóvel. Quem foram os proprietários, em que ano foi construído, se alguém teve algum problema judicial e em alguma dívida fica arrolado ali na matrícula do imóvel. Então, é muito importante analisar essa matrícula, pedir a negativa de matrícula, ônus e repersecutória antes de realmente efetivar o negócio. Efetivar a compra e venda. A gente, aqui na imobiliária, a gente tem um custo duplo que normalmente a gente tira todas as negativas, tanto pessoais quanto do imóvel, no momento da assinatura da compra e venda. E depois a gente tira tudo de novo lá no momento da escritura. Mas a gente quer mostrar para a pessoa, para as duas partes, que no momento que a gente vendeu o imóvel estava tudo ok. E acho bem interessante explicar que os dados da matrícula são de conhecimento público, né? Todo mundo tem acesso a isso, basta ir no cartório de registro de imóvel, não é uma coisa velada, né? É só ir atrás, toda essa documentação tá lá. Tá bem lá. fácil de conseguir, principalmente se você tem um bom corretor, né? Tem um bom corretor. E uma matrícula atualizada para o cartório, é também legal falar isso, que eles consideram uma matrícula atualizada uma matrícula de 90 dias. Então, é bem pouco tempo, né? Bem pouco tempo, FGTS pode ser usado como entrada? Olha, o FGTS é uma coisa que a gente tem que acompanhar ao longo do tempo, porque as regras mudam de acordo com o governo. Então, vou responder atualmente, né? A maioria das vezes, o FGTS não pode ser usado no valor da entrada. Ele serve para quitar o financiamento no final, né? Porque o proprietário ele só recebe o FGTS junto com o financiamento bancário, nunca no momento da assinatura do contrato de compra e venda.
Existem algumas exceções para alguns imóveis que são lançados com incentivo do governo. Mas de via de regra, eu aconselharia quem está vendo o vídeo não contar com o valor do FGTS para a entrada, e sim para a quitação do saldo do financiamento. E vale ressaltar que para a compra de imóvel com FGTS, tem um teto no valor do imóvel que se pode usar o FGTS, depende da cidade. Isso mesmo, depende de cidade para cidade. E acho que se você é vendedor, se você está vendendo seu imóvel e receber uma proposta que recebe parte do pagamento com FGTS, é bem importante entender que ele vai direto para sua conta e só no final, junto com quando sai o financiamento bancário. E o financiamento bancário, ele demora em torno de 60 dias, mais ou menos é o que a gente pede prazo. Então, novamente, é uma coisa para prestar atenção na proposta, né? Do que à vista é à vista e do que pode levar até 60 dias. Permuta e desconto, por que não funciona? Por quê? Então, primeira coisa, numa permuta, né? O mais interessante é que essa permuta seja menor do que 50% do valor do imóvel a ser adquirido, né? Se for mais, já inviabiliza. Normalmente, né? É bem difícil viabilizar. Porque o proprietário fica sem liquidez nenhuma, né? E o interesse na venda é ter liquidez. O segundo ponto é que normalmente a pessoa que está vendendo o imóvel e está entrando uma permuta, não é do interesse dela ficar com a permuta. Ela precisa revender este bem. Se é um carro, um terreno, uma casa, ela precisa revender. E ela precisa deixar esse imóvel num valor comercial para conseguir ganhar velocidade de venda. E quer ver um detalhe que eu me lembrei bem capcioso? Quem remunera o corretor quando recebe uma permuta? Aí outra situação que sempre acontece em negociação, que a gente tem muita cautela em como ponderar, porque o imóvel que a pessoa coloca como forma de pagamento, ele impacta na remuneração dos corretores, né, da nossa transação, no custo da transação, mas de fato o negócio foi gerado. Então isso também é uma coisa que sempre gera um desconforto que a gente aqui dentro de casa sempre tenta ponderar, tentar negociar de um jeito ou de outro, mas que também é importante que quem coloca uma proposta com permuta saiba que esse custo ele continua a existir e que a gente negocia para que o negócio inteiro se viabilize, né? Então que a gente faz um esforço extra também para que a coisa viabilize e evolua, né? Então, assim, via de regra, o imóvel tem que entrar no negócio num valor comercial, né? Não, sem gordura nenhuma, porque depois ele vai ter que ser revendido para ficar interessante, senão realmente inviabiliza. Quais os custos da operação de compra e venda e de quem é quem? Olha, os principais custos que a gente tem num imóvel padrão é o ITBI, que varia de cidade para cidade, o percentual varia de cidade para cidade, o FRJ, que é uma taxa de reaparelhamento do judiciário, que ela tem um teto, vou dizer mais ou menos que eu acho que o teto hoje está em torno de R$800, e a gente tem os custos de cartório, que variam mais ou menos em torno de 1% do valor da transação. Então, vou dar o exemplo aqui de Floripa, 3% de TBI, mais FRJ, mais 1% de cartório. Quem paga essas custas é quem adquire o imóvel. Então, é importante estar atento lá na hora que você for colocar a sua proposta e avaliar o quanto que você tem disponível, saber que os custos da aquisição é de quem compra o imóvel. Isso, sobre o valor do negócio, calcular mais ou menos 4%. Bem importante. Custos de condomínio e IPTU. IPTU, isso mesmo. Esses custos são do novo proprietário a partir da data da posse. Acontece, às vezes, de o antigo proprietário ter já quitado o IPTU anual no início do ano. Sorte a sua. Ganhou um desconto. A partir da data da posse, IPTU e condomínio são seus. Outras discussões que eu acho que a gente nem tem a pauta inteira para falar, mas é importante estar atento a imóveis que são beira-mar, que tem os custos de laudêmio e custos de, acho que às vezes de posse de terra de marinha.
que tem que estar atento, a gente não tem informação completa aqui, mas se vocês estão negociando alguma coisa, na hora da negociação vale sempre perguntar se aquele imóvel está dentro de terra de marinha ou se tem incidência do Laudemo, porque aí também é uma discussão de quem compra e quem paga, que são custas assim bem altas, e tem que ser levadas em consideração na hora da proposta. Quanto vai custar para reformar? Ô, perguntinha bem difícil de responder. E que a gente adora, né? A gente já tem vídeos falando sobre reforma em apartamento antigo. A gente tá com a equipe do Meu Design para falar de reforma de apartamento antigo. E quanto que vai custar? Não tem limite, né, Ju? O céu é o limite. Tudo depende do que você vai fazer no novo imóvel. Por exemplo, vai trocar o piso. Tem piso de R$30 o metro, tem piso de R$200 o metro. Então, assim, depende do que você quer fazer, se vai comprar, reformar e revender, ou se vai comprar, reformar e morar. Depende do arquiteto que você contratar e do seu gosto. E eu acho que uma coisa que vale a pena falar, né, Ju, é muito respeitar a vocação do imóvel e a localização do imóvel. Porque às vezes não adianta construir uma mesquita num bairro que é mais simples, que você não vai conseguir revender aquilo e ter aquela valorização. Agora, se ele é uma satisfação pessoal, se ele aquilo é o teu projeto de vida, se quer ter na série do Netflix, da Casas Incríveis, na verdade, aí a gente não pode dizer, mas eu acho que um parâmetro interessante é usar o CUB, né? Sim. Novamente, o custo unitário básico da construção civil. Cada cidade tem uma tabela e é como se fosse uma cesta básica da construção e é um índice. Então, pensa mais ou menos um CUB por metro quadrado, que é mais ou menos o que se gasta para reformar e imobiliar, né? Vai valorizar? Perguntam muito pra gente na hora da compra. Bola de cristal, né? Claro, se é num imóvel novo, que está em crescimento, em ascensão, a gente pode dizer que vai valorizar. Eu nunca vi imóvel desvalorizar. Ainda não vi. Claro que tudo depende do cenário que a gente está vivendo, né? A gente não está numa época de grandes valorizações, mas com toda essa crise não houve desvalorizações, né? Em Florianópolis, a nossa querida ilha, não houve. Não houve desvalorização. Mas a gente não consegue dizer quando e nem quanto, né? A gente tem estimativas, a gente pode prever, e é bem interessante pensar sempre um investimento imobiliário num longo prazo, né? Até porque tem todas essas custas de aquisição, de escrituração, para quem vende tem a remuneração do corretor. Então, são custas caras que eu acho que tem que ser levadas em conta. E quando você faz um investimento, que também é caro, um investimento de imóvel geralmente é uma monta alta, é pensar sempre no longo prazo. Pensar, eu diria, 10 anos no mínimo. Sim. E antes de adquirir, fazer uma boa pesquisa, né? Uma pesquisa de preço, comprar dentro do valor correto, né? Porque acontece, né? Tem imóveis a 15 mil metros quadrados, assim como tem imóveis a 10 mil metros quadrados, 8 mil metros quadrados. Pesquisar a região que você está comprando, ter o acompanhamento de um corretor que você confie. Principalmente porque a maioria dos dados não são muito claros, né? A internet ajuda muito a gente a pesquisar, mas eu acho que a opinião sincera de um corretor que tu confie muito é bem importante. Porque a gente vivencia isso todo dia, entra e sai de imóvel todo dia, né? Então a gente tem bastante noção, assim, do quanto realmente custa. E o principal eu acho que ganha mais dinheiro quem compra muito bem do que quem vende muito bem, né? Exatamente. Então está sempre atento na hora de comprar. Na hora de comprar. Espero que a gente tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas sobre a compra e venda de imóvel. Se ficou alguma outra dúvida, interajam com a gente. Pode ser aqui no vídeo, pode ser através das nossas outras mídias. E se inscrevam no nosso canal. Obrigado por nos acompanhar.